Agora foi. Agora foi? Chegamos. Tá Agora me eu tô te vendo vendo. agora? Tô te ouvindo e tô te vendo. Ah, que bom, não sei o que que houve, porque eu fiz o procedimento igual. Bom, muito ruim também. Já é virtual e a pessoa não conseguir enxergar o outro, não dá, né? É, Tudo bom, disse que Luiz? aconteceu também. Eu escutava a pessoa, mas não conseguia enxergá-la. Pois é, que bom que deu certo. Vamos lá. Tudo certo aí? Prazer enorme te receber aqui no Sescap, né? Nas lives do Tá. Sescap. Você já esteve na nossa casa, né? Palestrando, falando um pouquinho aí da tua vivência, do teu conhecimento. E hoje o nosso tema é sobre franquias de contabilidade, né? Você é um franqueador. E fala um pouquinho aí de você, do teu histórico, da tua experiência de vida, para depois a gente começar aí no nosso tema. Vamos lá, então, para quem não me conhece, aí eu sou o Luiz Fernando Martins Alves. Eu sou empresário da contabilidade desde 2001. Daqui a pouco vão completar 20 anos. Fui dirigente de diversas entidades de classe, inclusive o SESCAP do Paraná, do Conselho Regional de Contabilidade, fui vice-presidente da Federação de Contabilistas do Paraná, sou atual participante, membro da Câmara de Contabilidade da Associação Comercial do Paraná. Escrevi um livro, Contabilidade é um Grande Negócio, do qual a gente teve a oportunidade de se conhecer. E agora estamos prestes aí a lançar um segundo livro, chamado Contabilidade 20 por 20, que vai tratar das tendências do mercado da contabilidade aí para a década de 20. No primeiro livro eu fiz mais um contexto histórico daquilo que as experiências boas, né, de 50 escritórios de contabilidade de referência no Brasil inteiro. E agora, nesse novo livro, a gente está tentando prever, né, Futuro. aquilo que vai acontecer no mercado agora na década de 20. Então, toda essa minha experiência como empresário contábil, com essas visitas que eu fiz para o livro, como dirigente das entidades de classe, e, enfim, com essa experiência reunida, né, na contabilidade, eu também sou formado em Direito, né, sou advogado, e então com toda essa experiência aí, ano passado a gente se encorajou de franquear os nossos serviços e tem sido bem aceito, né? Então hoje a gente lançou isso em julho do ano passado, agora nós estamos com 9 unidades, né? Então são 6 no estado do Paraná, 2 em São Paulo e uma em Minas Gerais, prestes aí a lançar mais uma em Minas Gerais. E então a gente vem se consolidando aí nesse segmento que ainda é novo na contabilidade, né? As franquias de contabilidade ainda é um mercado novo, mas eu acredito que tem muito potencial, né, para que a gente possa trabalhar em conjunto e assim produzir melhores resultados, ter maior alcance, fortalecer uma marca. Eu acredito muito nisso. Me explica assim, Luiz, como é que funciona, né, a questão da franquia. Óbvio que todo mundo já sabe o que é ser uma franquia, mas dentro do segmento de serviços, né, que é algo novo, a gente já tem alguns modelos de franquias que funcionam dentro do Brasil, nesse nosso segmento, né, de contabilidade. Mas, assim, primeiro, quais são os prós, como vocês escolhem quem são os seus franqueados, né? Me fala um pouquinho de como é que é esse processo. Vamos lá. Eu vejo o seguinte, eu gravei recentemente uma palestra que chama-se 11 motivos para aderir a uma franquia de contabilidade. Essa palestra vai ser veiculada no Congresso Pensar Contabilidade, está sendo produzido aí pela BSSP, pelos professores da BSSP Educacional. Vai, se não me engano, vai ser lançado em julho, né? As inscrições já estão abertas. O pessoal procura aí Pensar Contabilidade e vai encontrar. E daí lá eu reuni então esses 11 motivos para alguém se encorajar a unir-se a uma franquia de contabilidade. Vou começar do começo. Eu acho que um primeiro motivo é você se juntar a alguém que tem um know-how de sucesso. Então, quando você inicia um negócio, seja lá em qualquer segmento, em qual segmento for, e na contabilidade não é diferente, você tem muita insegurança de saber se aquilo que você projetou
se realmente aquilo funciona. E quando você se une a uma franquia de contabilidade, você se une a algo que está funcionando, que é rentável, que tem Modelo já sucesso. testado, né? É um modelo já testado, é algo que está consolidado, como eu disse, a nossa empresa, como empresa de contabilidade, tem 19 anos, né? E graças a Deus nosso histórico é muito positivo, né? Eu ressalto que um negócio franqueado não é algo garantido, é algo estruturado, né? Então, a gente tem exemplos aí de franqueadoras de nível mundial e um franqueado entra e acaba não dando certo, como é o caso aqui, a gente tem um caso bem concreto, assim, aqui em Curitiba, bem emblemático, eu quero dizer, foi uma franquia do McDonald's, né, ao lado do aeroporto. Então, e você, quando fala assim, não, tem um McDonald's do lado do aeroporto, você é sinônimo de sucesso. É um negócio que você tende a só abrir e não precisa fazer mais nada, né? Porque é um negócio que se vende sozinho. E mesmo assim, essa unidade desse McDonald's, ao lado aqui do aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, ele só não fechou porque a própria franqueadora comprou para não passar o vexame de ter uma unidade fechada. Mas o que eu quero dizer com isso é que, apesar de você se juntar a alguém, a alguma empresa que já tem um modelo testado, tem toda uma estrutura, todo um nome já consolidado no mercado, o franqueado sim precisa contribuir muito com a parte dele, mas ele tem essa segurança de entrar em algo já validado, né, já consolidado. Então, ele tem essa estrutura por trás, eu digo assim, quanto vale a informação, né, quando você começa um negócio ou você conversa com um cliente e depois você fala para ele assim, né? Puxa, como é que tá o negócio? E ele sempre fala assim: ah, se eu soubesse dessas informações no começo, eu teria feito diferente, eu teria investido mais, eu teria investido menos, né? Então, quanto vale você ter essas informações, você se juntar a uma rede que vai dar esse suporte e vai dar essas informações para vocês, para aquele interessado, e é o que a gente já tem feito muito, principalmente para as unidades que se juntaram a nós, que estão abrindo o escritório, que se juntaram a nós para fazer o primeiro escritório, né? Os Então, geralmente... franqueados, os franqueados costumam já ter suas empresas de contabilidade, se tornam franqueado, ou normalmente eles estão iniciando a atividade como empresários contábeis? Ou As não duas tem essa... opções. No nosso caso, deixa eu contar aqui rapidamente. Pontal, Ponta Grossa, Prudentório. Do nosso caso, das 9 unidades, 5 já existiam, com outra denominação, com outra estrutura. Então, aí, vamos colocar aí 50%. Já tinha o escritório e resolveu se juntar a nós para fomentar ainda mais o seu negócio. E os outros 50% é o primeiro negócio, né? Então, a última unidade que a gente fechou agora na cidade de São Carlos, em São Paulo, uma cidade com 300 e poucos mil habitantes, ela nem abriu ainda, né? A gente fechou o contrato faz 2 semanas, então ela está se estruturando para fazer a abertura, né? Eu achei bem legal, porque ela também se encorajou a fazer isso nesse momento em que, principalmente no estado de São Paulo, ainda está com muita restrição, né? O comércio, as empresas, a Aqui circulação também. de pessoas. Aí também, né? Tá mais grave aí do que aqui no Paraná. Mas mesmo assim, ela resolveu fazer isso. Foi até um modo de a gente convencê-la a fazer nesse momento, justamente para ela poder fazer com calma. Então, se preparar adequadamente, né? Então, montar a estrutura física, a parte do marketing que a gente já está fazendo, então a gente já fez a divulgação em redes sociais, agora ela está fazendo a parte física do escritório, para em breve a gente poder fazer uma inauguração. E mesmo assim ela já inicia a prospecção de clientes, né? Então ela começa com todo o apoio para poder abrir o seu negócio já com bastante segurança, né? Sabendo aquilo que funciona e aquilo que não dá certo. Tá. Uma empresa de contabilidade, eu acho que o grande desafio, né, principalmente para quem está começando,
né? É a conquista de clientes, né? O que é que isso, de repente, dentro de uma franquia pode facilitar? Eu vejo que primeiro, um dos fatores muito relevantes no segmento contábil é você ter uma credibilidade. No livro, no primeiro livro meu, Contabilidade é um Grande Negócio, eu tenho um capítulo chamado Construção de Autoridade. Né? Por quê? Porque o cliente, quando ele vai contratar uma empresa de contabilidade, ele, claro, ele avalia preço, ele avalia o atendimento, mas ele quer saber quem está por trás daquela empresa. Então, vamos imaginar, vou pegar o exemplo dessa da Cláudia, que fechou a franquia agora, recentemente. Então, ela vai prospectar os primeiros clientes. Qual que é a abordagem que ela vai fazer no cliente diferente do que se ela estivesse iniciando sozinha? Então, se ela estivesse iniciando sozinha, um escritório lá, X Contabilidade, o que ela ia falar para o cliente? Ó, eu estou aqui, estou oferecendo meu serviço, eu faço folha, eu faço contabilidade, mas eu abri meu escritório ontem. Ok? Quando ela se junta a uma rede de franquia, o que ela vai oferecer? Ela vai falar, nossa empresa tem 19 anos no mercado. Nossa empresa tem tantos clientes. Nossa estrutura é composta por tantos contadores e tal, e eu dirijo a unidade da cidade de São Carlos. Então, isso passa uma confiança muito maior ao possível contratante, porque ele sabe que ele não está se juntando, ele não está contratando alguém que está sozinho, né, alguém que começou ontem, né, porque ela vai começar agora, mas com a experiência acumulada desses 19 anos que a gente oferece. Né? Então, isso já no momento de uma negociação comercial já faz muita diferença. Tanto o cliente saber que por trás dela ali, que está na frente dela, negociando um contrato, existe uma estrutura de pessoas, de processos, uma empresa já consolidada, ele se sente muito mais seguro em contratar aquela empresa. Então, isso facilita certamente o momento de fechamento do negócio. Então, aí a gente fala do negócio estruturado, né? Então, claro, simplesmente abrir a franquia e falar, não, é da Martins Alves, que já tem tantos anos, o cliente não vai bater na porta. Isso é uma ilusão, né? A gente não vende isso, a gente deixa muito claro que isso não vai acontecer. Mas esses fatores, como eu dei de exemplo agora, ele facilita um fechamento de negócio a partir dessa segurança que o cliente se vê protegido, vamos dizer assim. Né? Ao mesmo tempo, a questão do marketing, por exemplo, que quando a gente faz a divulgação, seja pelas redes sociais, depois a inauguração física do escritório, isso dá uma visibilidade muito maior do que ela teria sozinha. Né? Então, se ela faz sozinha, ela teria uma visibilidade X. Conosco, ela tem uma visibilidade 5x. Então, mais pessoas vão saber da existência do escritório dela, ela ganha mais segurança em oferecer esse serviço, porque a sociedade em geral, comerciantes, a classe contábil, já vai enxergá-la com uma segurança maior. E isso é um dos fatores, esses são alguns fatores que contribuem para facilitar uma negociação comercial. Como é que fica a questão dos processos? Né? Assim, a franqueada ela executa tudo, por exemplo, no local, ou é executado pela matriz, digamos assim, pela franqueadora, ou assim, vocês só passam o know-how, o conhecimento em si? Excelente pergunta, Camila. Me propicia falar os outros 40 minutos da live que você falou, mas eu vou tentar sintetizar. Eu tenho que me controlar porque sou muito falastrão. Deixa eu até tomar uma água. Eu lhe corto, viu? Corte. Opa, a água até espirrou. Estamos aqui para isso, para esclarecer. É até interessante que quem estiver assistindo e tiver dúvidas, né, assim, como é um segmento meio novo, coloca aqui nos comentários e vai perguntando. Esse é um tema assim que vale a pena repetir. Eu já fiz algumas lives. Semana passada eu fiz uma aí com a Reut, que é uma empresa de contabilidade que está com uma boa visibilidade. A gente abriu espaço para falar disso. Enfim, eu já fiz algumas aí sobre esse tema.
Então vamos lá. Existem modelos. Então, no nosso caso, existem 3 modelos de franquia. O modelo para quem já tinha o escritório, então ele já tinha a produção interna, e ele começa, a partir de então, a utilizar-se dos nossos processos para ele continuar executando internamente. E aí o royalty que ele paga para nós é bem pequeno, no caso 5%. A opção do escritório novo, ele também tem a opção de executar a parte operacional, executar a folha de pagamento, a escrituração fiscal, a escrituração contábil, também pagando royalty para nós de 5% daquele faturamento que ele vai obter. Um outro modelo, e aí, então desses 2 modelos em que o franqueado executa as tarefas, ele se serve dos nossos processos contábeis, né, que eu até vou fazer também, já deixo eu convidar para terça-feira próxima, às 19h30, eu vou fazer uma live sobre gestão de processos contábeis. Então, nós temos, ao longo da nossa história, nós construímos esses processos, então, a receita do bolo de cada um dos serviços que a gente executa, desde a abertura de empresa, contrato, folha de pagamento, rescisão de contrato, assim por diante. Nós temos isso tudo escrito, tudo dentro de procedimentos, com modelos já prontos. Nossa empresa foi certificada pela ISO 9000 com esses processos, né? Então isso a gente tem, já é o 3º ano que a gente tem. A gente tem os processos há muito mais tempo, mas certificados pela ISO há 3 anos. Então, ele executa os processos com essa retaguarda de seguir esses procedimentos, né, que estão todos dentro de um sistema, de um gestor de processos. Nós utilizamos o PIR, né, tem alguns outros similares, mas então, todos esses processos que a gente escreveu, primeiramente em Word, Excel, em planilhas, depois a gente passou para esse gestor de processos. O PIR, ele tem tudo lá procedimentado, vamos dizer assim, um checklist, uma sequência de procedimentos que garante que aquele trabalho vai ser executado da maneira correta, né? Então, claro, onde tem a intervenção humana, pode ter falha, mas seguindo aqueles processos, vamos imaginar que você fizesse sozinho, somente com a tua experiência, ou quando eu digo, muitas vezes, eu fiz uma palestra ano passado, no interior aqui do Paraná, e um contador que estava lá presente, ele falou assim, puxa, no RH meu estava tudo certinho, eu fazia de um certo modo, aí a funcionária saiu, e daí puxa, meu escritório voltou a estaca zero. Daí eu falei, porque você não tinha processos, porque os teus processos eram a tua funcionária. A hora que a tua funcionária saiu, você perdeu os processos, né? Os processos não eram da tua empresa. Já na nossa rede de franquias, o que acontece? Esses processos são seguidos independente das pessoas que estão participando. Então, entra funcionário novo, sai um funcionário antigo, o modo de executar a tarefa ele é igual, né? Então, a gente ganha uma padronização dos trabalhos que nos dá muita segurança, né? Então, a intervenção... Todos utilizam os mesmos sistemas de controle, sistema contábil, de processo. Sim, exatamente. É o mesmo sistema contábil, são os mesmos procedimentos. E aí, claro, existem algumas adaptações regionais nas questões de legalização, por exemplo, né? A abertura da empresa em Fortaleza é diferente aqui de Curitiba. Então, havendo essa necessidade, são feitos esses ajustes. Mas a execução da folha de pagamento aí em Fortaleza e aqui em Curitiba é igual, ok? Né? Então, ele vai ter um momento lá que ele vai ter lá, conferir a convenção coletiva. Aí ele vai se referir à convenção coletiva daquela categoria, daquela cidade, daquele estado. Então, como eu disse, o franqueado que executa as tarefas, ele segue esses procedimentos. Há um outro modelo, então, ainda respondendo a tua pergunta, de a opção do franqueado ter um modelo comercial, né? Então, isso a gente lançou agora em 2020, que é a opção do franqueado ele executar somente a parte de atendimento ao cliente, a prospecção do cliente
e os serviços locais, né? Então, vamos imaginar uma alteração de contrato que ele tenha que tirar a vigilância sanitária, tenha que liberar a vigilância sanitária. Se ele estiver numa outra cidade, nós não conseguimos fazer isso com a nossa estrutura em Curitiba. Então, esses serviços que são exclusivamente locais, né? Então, muitos municípios ainda não disponibilizaram ferramentas eletrônicas para que a gente possa executar isso à distância. Nesse ponto, essa pandemia ajuda, porque municípios, estados, a própria Receita Federal, de muitos serviços que necessitavam ser realizados pessoalmente, eles estão liberando vários acessos, né, ou se organizando para que seja feito esse atendimento também eletrônico, o que vai facilitar o nosso trabalho. Mas então existe esse segundo modelo comercial, onde nós executamos a tarefa operacional e o franqueado executa mais a parte comercial, atendimento e serviços locais. Nesse caso, a divisão dos honorários é feita de forma diferente, né? 70% fica conosco e 30% fica com o franqueado. Eu até entendo, né, Luiz, que no momento que a gente está passando, a questão da franquia, a junção de negócios, né, a fusão de empresas de contabilidade, novos modelos, né, principalmente eu acho que um desse em que você fica só com o comercial e a tua parte operacional ela fica reduzida ao mínimo, né, pode ser uma alternativa para algumas empresas, né, na necessidade da redução de custos e da incapacidade mesmo, né, pode virar realmente sem dúvida, eu acredito muito nisso. Eu lembro quando a gente se encontrou, por exemplo, em novembro do ano passado, lá em Vitória. Lembra? Lembro. Estava você e um primo seu, se eu não me engano, e eu até comentei com vocês, porque vocês não se unem, vocês estão na mesma cidade, né? Estão na mesma família e tal, enfim. Meti o bedelho aí onde não fui chamado, mas enfim, porque eu acredito nisso. Então, quando a gente tem o modelo da franquia, a fusão que você falou, para você ver, a gente fez uma agora. A Martins Alves incorporou um outro escritório, nós fizemos na verdade foi uma fusão, né, porque quando eu falo incorporação, porque a marca somente é nossa, mas foi uma fusão, então a gente juntou equipe, juntou clientes, né, entregou a sede do escritório anterior e a gente colocou tudo na mesma estrutura física, justamente nisso, para aproveitar melhor as pessoas, utilizar o mesmo sistema, utilizar a mesma estrutura física, ganhar em tamanho, ganhar em corpo, porque isso também dá mais credibilidade junto ao cliente, a gente consegue ter uma equipe mais fortalecida, né, com mais pessoas. Então, quando você vê um escritório pequeno, por exemplo, se falta uma pessoa, se sai um funcionário, dá uma quebrada, porque imagine uma estrutura aí do escritório com 4, 5 funcionários, se sai um, puxa, 20% da equipe é trocada, né? E se você tem uma equipe com 30, com 40, com 50, quando você troca um, aí é 2, 3% da equipe que muda. A gente fica imaginando, inclusive, numa situação como essa que a gente está vivendo, né? Que as pessoas podem adoecer, né? Estão aí propícias, né? E a parar e a trabalhar da noite para o dia, muito mais do que antes. E a gente fica naquela insegurança mesmo, porque se acontece, principalmente na empresa menor, isso complica bastante, né? Eu vou dar um outro exemplo de um outro item que eu acho bastante relevante tocar e que nesse contexto de você unir mais pessoas em prol de um único objetivo. Tá vazando o áudio aí ou a janela? Não, estou tentando ajeitar a luz. Ah, a luz, não, mas tá legal. Mas tá legal. Pronto, agora explicou. Não se preocupe, tá bom assim. Tá bom assim. Veja o seguinte, eu sempre ia em congresso. Só ano passado eu fui lá na Conescap, eu fui no Ierome, eu fui no Conta Azul Com, enfim, já tinha outros para esse ano, foi tudo cancelado. Mas eu via muitos palestrantes, você já deve ter presenciado, e as pessoas que estão nos vendo aqui já devem ter presenciado. Deixa eu mandar um abraço ali para o Gilson Strescher, que está entrando, ele é gestor lá do Pier. Legal. Bom, deixa eu voltar ali na marca. Então, sempre nessas convenções, em palestras, eu ouvia, estava lá o palestrante falando sobre marca. Daí ele falava, não, que o Google, que o Walmart,
enfim, grandes marcas, a Coca-Cola, falando disso e falando para a gente aplicar isso nas nossas empresas. E a gente não consegue nem ver como Não, aplicar. mas daí eu pensava assim, não, mas pera lá, como é que eu vou fazer isso lá na minha estrutura pequenininha, eu estou sozinho, né? Como é que eu vou construir uma marca, consolidar uma marca, estando lá sozinho e tal? E aí vem em conjunto essa ideia de fusão, de franquia, onde você tem muito mais pessoas trabalhando sob o nome, com o objetivo de fortalecer esse nome, com o objetivo de fortalecer essa marca. E aí a gente consegue um resultado muito mais efetivo. Muito mais efetivo. Porque eu vejo, e às vezes eu estou aqui na boa, esses tempos eu estava assim, num sábado à noite, em casa, na boa, e daqui a pouco eu estou vendo ali as redes sociais, e daqui a pouco eu vi minha marca num jantar. Eu falei, ué, mas o que está acontecendo, né? Eu falei, eu não vi nada disso. Aí o que tinha acontecido? Era a nossa franqueada de Pontal do Paraná, litoral aqui do Paraná, e ela estava participando, ela e a equipe dela, de um jantar da Associação Comercial da cidade, Associação Comercial Industrial de Pontal do Paraná, e ela tinha lá patrocinado, comprado uma mesa, e daí, em razão disso, teve uma divulgação lá no vídeo institucional da Associação Comercial. Ela é participante, associada da associação lá, diretora, não me recordo agora. Mas enfim, estava lá a nossa marca. E daí ela fez um filminho, tirou foto. Eu falei, puxa, olha a nossa marca lá no litoral do Paraná, enquanto eu estou aqui deitado na cama. Aí a gente tem um processo de consolidação de marca muito mais forte, né? Então hoje eu estou aqui, ó, vamos pegar os franqueados. Hoje eu estou aqui falando para pessoas do Brasil inteiro. Vamos imaginar que a maioria das pessoas que vão passar pela nossa live aí seja do Ceará, por exemplo. Eu estou no Ceará falando da nossa marca, consolidando a nossa marca, e daqui a pouco uma pessoa aí de Fortaleza ou de Juazeiro do Norte ou de qualquer outra cidade aí do Ceará, ele falou, pô, gostei do negócio da franquia, vou montar. Quando ele montar o escritório em Fortaleza, a Camila já vai conhecer. Os outros franqueados aí já vão conhecer. O Sescap já vai conhecer, porque ele vai falar, não, o CEO lá da Martins Alves teve aqui em dezembro do ano passado fazendo a palestra, teve em maio agora de 2020 fazendo uma live conosco, e quando ela montar o escritório, de repente eu vou convidar você, Camila, para ir lá na inauguração dela, e você vai, porque você me conhece, você conhece a empresa, você tem uma afinidade, e isso vai fazer com que a marca nossa seja consolidada em Fortaleza muito mais fácil do que seria se ela abrisse lá um Fortaleza Contabilidade, por exemplo, entendeu? Então, quando a gente fala de marca, que é um fator muito relevante no processo de franquia, tem tudo isso, entende? Então, são várias pessoas trabalhando num objetivo único, né? Então, hoje tem nossa placa lá em Minas Gerais, tem nossa placa no interior do Paraná. Então, as pessoas vão passando, vão conhecendo, né? Eu já tive clientes nossos aqui de Curitiba que foram para o interior, foram para o litoral e falaram, pô, você montou o escritório lá, nem estava sabendo que apesar de toda a divulgação que a gente faz, muita gente não acompanha as redes sociais, muita gente não acompanha mensagens ali, né? E ele falou, eu vi lá, puxa, que legal, não sei o quê. Então, isso vai fortalecendo, vai gerando mais credibilidade, e isso são fatores fundamentais para o fechamento do negócio. Com certeza vocês utilizam isso na sua empresa, por exemplo, na marca, porque vocês estão há quantos anos no mercado? 30, 40? 45. 45. Então, beleza, todo mundo conhece a tua marca lá, verdinha, em Fortaleza, né? Então, com certeza, quando você vai apresentar uma proposta, ou você está perto de fechar o negócio, você vai falar assim, não, a nossa empresa já tem 45 anos no mercado. Por quê? Você utiliza essa força que vocês construíram ao longo do tempo. Então, é isso que a gente está propiciando aos franqueados para que eles utilizem disso que a gente já conquistou nesses 19 anos, com essa visibilidade que nós temos, para fazer fortalecer o negócio dele que ele vai ter iniciado ontem.
Entendeu? Então, são várias pessoas também, trabalhando no mesmo objetivo. Acredito também que o perfil do franqueador... Olha o nosso copinho. Todo... Tem marca, tem mousepad, olha. Deixa eu só complementar da marca, deixa eu fazer um marketing aqui. Eu digo assim, ó, dos materiais personalizados. Então hoje a gente deve ter, é que eu estou em casa, não estou no escritório, então eu só estou com o copo aqui com o mousepad. Mas vamos imaginar que a pessoa abra um escritório agora. Quanto tempo ele vai levar para criar um site, criar uma rede social? E o custo disso, né? Também tem a questão do custo, né? Também, eu queria até que você falasse, eu sei que tem a questão de percentual, mas deve ter um investimento inicial. Se você puder, pelo menos, falar um pouquinho sobre isso, acho que algumas pessoas podem ter dúvidas se tem ou não tem esse investimento inicial, tá? Sim, vamos falar. Então deixa eu complementar o negócio da marca. Além do custo, né, porque você vai mandar fazer. Vamos imaginar que uma pessoa aí de Fortaleza resolva abrir um escritório chamado Fortaleza Contabilidade. Beleza? Aí ele vai ter que inventar uma marca, uma cor. Aí ele quer fazer um mousepad. Beleza. Aí ele vai ter que, além do custo que ele tem que pagar pelo mousepad, ele tem que desenhar o mousepad, aí ele manda para a empresa faz, devolve para ele, talvez não fica bom, devolve. Então isso vai gerando trabalho e vai tomando tempo do empresário. Aí quando ele mandar fazer o mousepad, quantos que ele vai ter que fazer? Ele não vai mandar fazer 5, ele tem que mandar fazer 100. Você não manda fazer 10 réguas, você manda fazer 100 réguas, 200 réguas. E daí ele montou o escritório ontem, e daí resolveu fazer a reguinha, e daí ele tem que comprar 200 réguas. Quanto tempo ele vai levar para consumir essas 200 réguas, 200 malotes, 200 camisetas? Se ele faz aqui no franqueado, no outro dia, falando de materiais, no outro dia ele tem uma rede social fortalecida, ele está num site bom, estruturado, ele tem materiais personalizados que ele vai pegar quantos ele quiser, então ele vai falar, eu quero só 5 mousepads. Eu quero só 3 camisetas, eu quero só 50 réguas. Ele não precisa comprar naquela quantidade absurda. Então, os custos dele também ficam mais otimizados e ele consegue poupar tempo em desenvolver todo esse material, que não é fácil, dá trabalho fazer isso, né? Esses dias, por exemplo, me mandaram um WhatsApp e falou, pô, por que você não faz a máscara personalizada da empresa? Né? A máscara ainda a gente não tem, mas eu falei, pô, tá, de repente vamos fazer. Mas para fazer, daí tem que escolher o modelo, tem que ver a cor, tem que mandar a marca. Tudo isso vai tomando tempo, né? E o franqueado, com isso, ele já ganha essa estrutura de marketing pronta, porque a gente já tem uma pessoa do marketing que a gente compartilha com os franqueados, entendeu? Então, tudo isso aí é muita vantagem, ele ganha tempo em se concentrar no negócio principal dele, que é fechar negócio e executar a contabilidade. Então vamos lá na questão de custos que você falou. Sim, tem um custo. São 3 custos que envolvem a franquia. Primeiro, é a taxa de franquia. É como se fosse o título do clube. Então você tem que, em razão dessa estrutura que a gente construiu ao longo dos anos, dos processos, de marca, enfim, ele paga um valor. Ok? Só para você ter uma ideia, o valor que a gente está negociando hoje varia entre 11.900 e 16.900. Ok? Essa é a taxa de franquia. Aproveito para falar uma coisa, que a gente ainda não tem nenhuma unidade no Nordeste. Como eu falei, são 9, 6 no Paraná, 2 em São Paulo, 1 em Minas Gerais. A gente estava para fechar 2, estavam bem avançadas, uma em Fortaleza e a outra em Caruaru, Pernambuco. Chegou essa crise toda, as pessoas se assustaram um pouco e seguraram. Beleza. Em razão disso, a gente está com condições bastante diferenciadas para a gente poder evoluir para essas regiões, para a gente poder chegar nessas regiões. Então, esses preços aí a gente também tem condições bem especiais em razão desse projeto de expansão. Ok? Então, é a taxa de franquia, é a taxa para você receber amanhã aquilo que a gente levou 19 anos para construir. Ok? Segundo, você paga um royalty. O franqueado paga um royalty, que é um percentual do faturamento que ele tem, que é 5%.
Então imagine que ele começa o negócio agora, daqui a pouco ele está faturando lá 10 mil por mês, ele vai pagar R$ 500 para nós, né? Então é um valor assim bem justo, vamos dizer assim, por todo esse apoio, por todo esse suporte que nós damos e para contribuir para que a franqueadora continue evoluindo, ok? No modelo comercial, como eu disse, é diferente, porque como a gente executa o serviço, exatamente, aí a gente fica com a parte maior dos honorários, porque ele vai fazer um trabalho bem menor, ok? E um terceiro custo que ele tem, vamos dizer assim, é o fundo de marketing, que o franqueado paga, mas não é uma remuneração da franqueadora. É uma forma da gente reverter, porque quando a gente entra num negócio de franquia, a marca é fundamental. Então a gente precisa gastar nisso para que a gente consolide a marca cada vez mais. Patrocinar, para fazer Google Ads, essas coisas, né? Exatamente. Então a gente estuda para aquele franqueado. Eu acho que eu estou um pouco escuro aqui também, né? Foi anoitecendo. Não, tá, não. Mas tudo bem. Foi escurecendo. Aí acho que melhorou um pouco. Beleza. Então o que acontece? Tem que fortalecer a marca. Então tem esse fundo de marketing, que é 2% do faturamento, com o intuito de desenvolver a marca, fazer propaganda. E aí a gente vai estudar, junto a cada franqueado, qual a melhor forma. Então você citou, por exemplo, Google Ads, redes sociais. Depende. Nós temos um franqueado que é uma cidade muito pequena do interior. Então o que a gente fez? Que lá não vai adiantar muito o fazer a propaganda no Google, porque ali todo mundo se conhece. Então ali, por exemplo, é melhor fazer a propaganda na rádio local. Ou é melhor patrocinar um evento da cidade. Então, esse franqueado nosso, o que ele estava fazendo? Estava patrocinando uma atleta da cidade e estava fazendo o patrocínio no futebol, no campeonato de futebol amador da cidade, né? O fundo de marketing, então, fica para o franqueado local, né? Assim, aquele valor vai ser revestido para ele mesmo. Exatamente. Então, ou ele paga e a gente faz o investimento, ou a gente abre mão desde que ele faça esse investimento em algo que a gente negociou e a gente achou interessante para aquela unidade, para a cidade que ele desenvolve os negócios dele. Entendi. Me diz uma coisa, com relação aos fatores críticos de sucesso, né? Assim, nesse período já que você vem trabalhando com franquias, né? Existem alguns pontos que precisam ser levados em consideração. Primeiro, né, que eu percebo, para quem já tem empresa, abrir mão da sua própria marca, né? O perfil do próprio empresário, porque de toda forma o atendimento, o relacionamento, ele fica ainda com essa pessoa, então acho que vocês devem fazer algum tipo de seleção mesmo do franqueado, porque se a pessoa não tem perfil, se de repente a pessoa não conseguir seguir digamos assim, os processos, né? Como é que vocês trabalham isso para ter esse controle da qualidade em si lá na ponta? Porque você legal. Oferece para ele toda a estrutura, agora ele fazer ou não é outra história, né? Beleza. Tocando um ponto importante aí, que isso não é exclusividade de um negócio franqueado. Quando você tem ferramentas disponíveis para você utilizar, eu dou um exemplo muito simples que serve para as pessoas físicas, que é o teu próprio celular. Você tem um celular, você foi lá e comprou porque você queria ter, a Camila queria ter o iPhone último, beleza? Ela queria, porque ela amou aquele iPhone cor-de-rosa e ela quis comprar aquele, beleza? Pagou lá R$5.000 no iPhone, beleza? Aí o iPhone tem, vou chutar aqui, que um iPhone tenha 100 funções muito úteis, ok? Quantas você usa? Você talvez use 20, ok? Quando você vai tirar uma foto com o teu iPhone que tem a câmera top, você simplesmente liga a câmera e tira a foto. Você não utiliza todos os recursos que tem lá disponível. Ok? Você não utiliza todos esses recursos disponíveis. Passando isso para o mercado contábil, o que acontece? Você tem um sistema que ele tem diversas funções. Você tem lá, nós, por exemplo, utilizamos a Domínio. Na Domínio, ela tem muitas funções.
dificilmente consegue usar todas, né? Então você paga lá 2.000 de mensalidade para domínio e de repente você está usando só 50% do que ela E tem aí depois disponível. você sai reclamando do sistema, o problema é do sistema. Exatamente. Então, assim, é importante trabalhar para você usar tudo que você tem disponível. O que a gente já identificou? O que a gente já identificou com os nossos franqueados? Que também possuem dificuldade em utilizar tudo aquilo que a gente está oferecendo. Okay? Então a gente tem, principalmente aqueles que já têm o escritório, já tinham o escritório montado, é uma adaptação, é uma mudança de procedimento em algumas coisas. Então, não conseguem também utilizar 100% daquilo que a gente oferece. Ok? Bom, isso é uma realidade. Como a gente faz para ter esse controle do que está sendo executado e garantir a padronização dos serviços por toda uma rede? Então a gente vai iniciar, como eu disse, a gente lançou a franquia em julho do ano passado, nossos 2 primeiros contratos foram em agosto do ano passado, e agora a gente vai iniciar o processo de auditoria dos franqueados. O que é a auditoria? Então ela consiste em ela se divide em dois ramos aí, vamos dizer. Primeiro, técnico. Então nós vamos fazer nos franqueados a mesma coisa que o CRC faz com os escritórios de contabilidade. A mesma fiscalização que o CRC faz, nós vamos fazer na condição de auditoria. Oi? Nos programas de qualidade, SESCAP, nos programas de qualidade, PQS. Isso. Então a gente vai conferir se os franqueados estão executando todos os procedimentos técnicos como o CRC exige. Né? Então, balanços estão em ordem, estão fechados, estão seguindo as normas do Conselho Federal, decores, estão com os contratos de todos os clientes. Então, beleza. Então, a gente vai fazer isso no intuito de garantir que aquele franqueado está executando os procedimentos técnicos de forma adequada e caso ele não esteja, diferentemente do CRC, que vai lá e aplica uma multa ou uma notificação, a nossa vai ser uma orientação para que ele se adeque, para que ele adeque os procedimentos para justamente não ter problema com fiscalização do Conselho Regional. Então, essa primeira auditoria é a técnica. Segunda auditoria é a auditoria de gestão de processos, ou seja, a gente vai visualizar junto com a equipe do franqueado e com os clientes do franqueado se os procedimentos que a franqueadora desenhou se estão sendo executados. Então, se o atendimento está seguindo daquela forma e se os processos operacionais estão sendo executados da forma como foram pré-determinados. Né? Então, isso também garante, mais uma vez, a padronização dos serviços e também serve de orientação ao franqueado para que ele utilize tudo aquilo que a gente tem disponível. Porque, mais uma vez, quando ele tem o primeiro treinamento, a gente vai ter um treinamento agora de franqueados novos, dia 15 e 16 de junho. Quando ele vem no treinamento, ele recebe um conteúdo muito grande. Né? Então, a gente tem um sistema interno, sistema de gestão de qualidade, a gente tem o Clear, que estão lá todos os processos operacionais, que lá tem muita coisa. Então, novamente, utilizando o exemplo do celular, do RP contábil, você recebe muita coisa e, de repente, você não tem condições ou você não dá atenção para executar tudo aquilo. Né? Então, é o caminho da franqueadora, isso franqueadoras grandes como McDonald's, Subway, Habib's, utilizam esse procedimento para ter o controle de qualidade junto aos franqueados e é isso que a gente está iniciando agora a partir do início do segundo semestre. Justamente para a gente ter esse nivelamento e a gente garantir aos clientes e também aos próprios franqueados, o franqueado B ter a certeza de que o franqueado C também está sendo executando os mesmos processos. E a partir daí, claro, o nosso contrato prevê, né, caso ele não esteja utilizando, né, uma orientação para que ele adeque os procedimentos e caso seja encontrado algo grave, por exemplo, que não esteja cumprindo algo do contrato de franquia ou algo tecnicamente,
Numa última hipótese, poderia haver até o desligamento para justamente manter a padronização dos serviços. Esse é o caminho. Ok, interessante. Já tem algum caso que não deu certo? Não, graças a Deus não. Como eu disse, a nossa história como empresa de contabilidade é antiga, né? Em janeiro do ano que vem a gente vai completar 20 anos. Como franqueadora, a história é nova, né? Então ela começou em agosto do ano passado, até que teve um crescimento legal aí em 9 meses, tem 9 franquias. Então praticamente uma unidade nova por mês. Então esse processo de amadurecimento, ou eventualmente alguém não estar cumprindo a ponto de ter o desligamento, né, eu acho que ainda vai demorar um pouco, né? Como é que é o tempo, assim, vocês avaliam o crescimento do franqueado em termos de Sim. quantidade de clientes, faturamento, e é rápido? Como é que vocês avaliam esse Eu entendi início, a tua né? pergunta. A gente tem um controle, né, pelo nosso sistema de gestão. Então, assim, a gente tem um CRM comercial, onde a gente consegue acompanhar a evolução de propostas, novos negócios, e a gente também tem o franqueado repassa para nós mensalmente um controle das informações, são os dados essenciais de faturamento, evolução das despesas, equipe, propostas realizadas, contratos fechados, para que a gente possa dar a orientação adequada para cada um deles, né? Adaptando a cada realidade, né? Então, o que aconteceu? Né? Eu acho que quando a gente fala de negócio, a gente fala de um mundo muito dinâmico, né? Então, o que aconteceu, por exemplo, nas nossas unidades franqueadas? Nem todas têm o mesmo porte, né? Então, vieram franqueados que têm uma condição financeira de reinvestimento, porque, mais uma vez, a tua estrutura física, a tua equipe, por exemplo, você pode trabalhar com 3 pessoas, ou você pode trabalhar com 4 pessoas, ou com 5. Isso necessita um certo investimento. Então, dentro da nossa realidade, tem franqueados que estão com uma condição um pouco mais justa e precisam trabalhar com pessoas de uma forma mais enxuta, e isso necessariamente atrapalha um pouco o desenvolvimento. Já um outro grupo tem uma condição financeira melhor para complementar investimento, né? Então teve uma franqueada nossa, por exemplo, que recentemente ela investiu numa pessoa exclusiva para a área comercial. Então isso é a coisa que a franqueadora, gente, não exige. Que a franqueada tenha uma pessoa exclusiva para o comercial, né? Por quê? Porque isso gera um custo. Gera um investimento inicial até que essa pessoa do comercial gere mais negócio, né? Então, precisa desse investimento. Então, essa franqueada, ela viu, ela acreditou e ela foi lá e colocou uma pessoa exclusivamente para o comercial. Ela foi lá e aquele serviço que a gente já tem, que a gente tem o serviço de recuperação tributária também, ela colocou uma pessoa e fez uma parceria com outro escritório de contabilidade para que esse outro escritório também fomentasse o serviço de recuperação tributária dela. Então, olha como é dinâmico, né? E isso não se repete em todas as unidades. Então, a franquia, ela, diferente do que talvez alguém possa imaginar, que é um negócio amarradinho, tem que ser tudo igual, não, mesmo dentro de um contexto, dentro de um negócio pré-estabelecido, ainda assim você tem muita maleabilidade para você fazer um pouco mais ou um pouco menos. E aí o resultado também pode ser diferente. Então, com esses números que nos são trazidos e esse acompanhamento, eu vou falar do acompanhamento também porque é fundamental, mas deixa eu complementar a tua resposta. Então, a partir desses números que chegam para nós, a gente consegue entender melhor a situação daquele franqueado e como ele pode se desenvolver mais rápido ou num ritmo mais lento, né? Então, aí tem as unidades acabam obtendo resultados diferentes. Deixa eu só complementar uma coisa, Camila, que eu falei agora. A gente está só nos minutos finais. Quanto tempo tem? 5 minutos. Tá, deixa eu falar 1 minuto e meio, 2 desse tema. A gente tem um acompanhamento,
Camila, muito legal, né? Existem mais 4 redes de franquia, se eu não me engano, no Brasil. E a gente teve contato com franqueados dessas redes, né? E alguns de 2 redes nos passaram que o contato com a franqueadora e entre franqueados não estava tão legal. Vou resumir assim, até porque é uma opinião de uma pessoa também. Eu conheço os donos das outras franqueadoras, então não estou aqui para falar mal, estou aqui para falar bem do que a gente tem feito. Então, a nossa proximidade com o franqueado é muito grande, né? Então, tanto pelo sistema quanto pelo modo mais simples de comunicação que tem hoje, que é pelo WhatsApp ali, eu estou muito próximo, eu converso com todos os franqueados, alguns deles diariamente, de acordo com algum problema, seja um problema técnico, seja alguma questão comercial, né, seja uma questão de problema interno, né? Então, o franqueado lá tem 2 sócios, são 2 sócios. Havia um pequeno conflito, a gente interviu também, né, por solicitação deles. Então, a nossa proximidade com o franqueado e entender o momento dele é muito boa, está sendo muito elogiada por todos eles, né? De a gente conseguir fazer esse acompanhamento muito bom, e isso já está servindo de lição para nós, para que a gente não perca isso conforme a gente vai crescendo. Vai crescendo, né? Exatamente. Então, eu estou muito preocupado não, mas eu estou muito consciente de que daqui a pouco, daqui a um ano, a gente tem 30. E com 30 a gente tem que ter essa mesma proximidade, porque a partir do momento que você deu um atendimento muito legal no início, é esse padrão que nos vai ser exigido. Então a gente tem que manter isso, criar essa estrutura, né, para que as pessoas, né, nós temos mais um gestor da franquia, nós temos marketing, nós temos comercial, para que a gente consiga ainda dar esse atendimento muito próximo, mesmo com o número de unidades crescendo. Então, a gente já está fortalecendo a nossa equipe nesse sentido, para que a gente continue mantendo isso muito próximo. Então, esse fator que está na minha palestra também como um dos 11 motivos para você aderir a uma rede de franquia, é você não estar sozinho. Então, quanto vale você se servir da experiência de outras pessoas, né, em cada setor diferente, seja o de gestão, de contador experiente, que é o que eu faço, quanto comercial, marketing, a parte técnica, e você obter esse suporte para tomar a decisão. Então, compare isso com a pessoa abrir um escritório sozinha. Então, a gente está falando de um investimento, quando eu falei ali vamos partir do valor base ali de 11.900. Olha só, Camila, qualquer negócio que você vá fazer, falar do investimento de 11.900 é muito modesto. A gente está falando franquias até 75, 85 mil, salvo engano, são consideradas micro franquias. Então a gente está falando aqui de uma micro franquia, né? Então é um investimento muito baixo por todo esse suporte que ele tem, por toda essa estrutura que ele tem por trás. Tá. Como a gente está quase com o tempo encerrado, né? Eu não quero deixar de te agradecer, né, pela tua disponibilidade, estar aqui, compartilhando um pouquinho aí da tua experiência. Sempre que quiser voltar, né, é muito bem-vindo, tanto ao Ceará como através das lives, né. Você tem uma bagagem imensa aí, né, você já andou no Brasil inteiro aí visitando muitas empresas, então tem muitos outros assuntos que a gente poderia estar conversando aqui. Tá Com bom? certeza. Eu agradeço o convite. Deixa teus contatos, né? De repente, para quem que tiver interesse. Eu acho que o momento é extremamente oportuno para isso. A gente está repensando, nós todos temos que repensar nossas empresas. O próprio Sescap tem um projeto aí de mentoria para quem está iniciando, que também é muito interessante, né? São vários mentores, são empresários contábeis, também repassando um pouco de experiência para quem está iniciando. E aí a franquia é outro modelo, a fusão é outro, então o momento é esse, da gente abrir um pouquinho a cabeça, até um pouquinho a cabeça de abrir mão das nossas marcas, quem sabe, né? Para de repente, pela sobrevivência mesmo. Alguns negócios eles vão estar sujeitos a continuar, outros não. Né? Sem dúvida. Eu agradeço o teu contato, o convite aí que eu recebi para participar dessa live aí, do Sescap do Ceará.
Eu já estava com data programada para voltar em Fortaleza, que era em julho, né, que a gente ia fazer o lançamento do livro novo. Tem um perfil no Instagram desse livro novo, Contabilidade 20x20, em numeral mesmo, 20x20, né? E só que em razão disso aí não dá para reunir pessoas, não dá para viajar, então ficou adiado. Mas eu tinha data aí para voltar para Fortaleza. Então quero aproveitar para mandar um abraço aí para você, para toda a equipe do Sescap, para todo o pessoal aí que nos assistiu, né? E eu fico à disposição. Me sigam lá no Instagram, LF Martins Alves, está ali em cima. Só botar meu nome no Google, vai aparecer muita coisa ali, Luiz Fernando Martins Alves, e faça contato, tira dúvida, faz a apresentação da franquia, ajuda, enfim, tem muitas opções aí, eu fico bem à disposição, agradeço mais uma vez o convite. Obrigada a você. Obrigada a todo mundo que está por aqui participando. Vai ficar gravada a live? Vai ficar gravada, vai para o IGTV. Fica lá no IGTV, né? Tá bom? Legal. Obrigada a todos. Pode falar. Não, beleza, só queria confirmar se ia ficar gravada, porque a gente coloca no nosso site, martinsalves.com.br, todas as lives que eu faço também ficam lá gravadas, então essa também vai ficar, né? Mas aí eu dependo de vocês terem gravado ela ali para a gente replicar. Beleza? Tá ótimo. Obrigada. Até mais para todos. Tchau, muito bom. Obrigado. Tudo de bom. Saúde para todos nós, né? Para todos nós. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.